Bem, turma, hoje a gente vai tratar de um tema muito bacana, de atributos dos atos administrativos. A gente abre um conceito muito simples de ato administrativo, porque o objetivo dessa aula agora não é esse. Mas só lembrando a vocês, e eu já começo com a seguinte frase: a administração pública não pode iniciar qualquer atuação material sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe seja de fundamento. Então, o ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade da administração pública que vai repercutir juridicamente na vida do administrado. Então, ela vai criar, extinguir, extinguir direitos do administrado. Então, vejam só, os atributos dos atos administrativos, e esse tema a gente não encontra em todos os livros os mesmos atributos, a gente trabalha aqui com os que têm caído em concurso público. O primeiro atributo dos atos administrativos é a presunção de legitimidade. E aqui eu já começo dizendo o seguinte: a presunção de legitimidade ela é um atributo de todos os atos da administração pública, não só dos atos administrativos. Na aula própria a gente vai saber distinguir, mas os atos administrativos são espécie dos atos da administração pública. E essa presunção de legitimidade ela é decorrência do princípio da legalidade. Presume-se que todo ato administrativo, todo ato da administração pública, ele seja baseado na lei, princípio da legalidade, e que seja verídico tudo que está naquele ato administrativo ali. Presunção essa que não é absoluta, presunção relativa. Essa presunção traz uma característica importantíssima para esse atributo, que é o seguinte: a inversão do ônus da prova. Se o administrado quiser ele deve trazer as provas que comprovem que aquele ato efetivamente não é baseado num fato verídico nem na lei. Então presume-se que todos os atos da administração pública são legítimos, se baseiam na lei, princípio da legalidade, e são verdadeiros, se baseiam nos fatos reais. Essa presunção, repetindo, inverte o ônus da prova. O segundo atributo dos atos administrativos, e não de todos, só de alguns, é da imperatividade. A imperatividade decorre do poder extroverso. É a possibilidade de impor obrigação ao administrado de modo unilateral. Então, imperatividade, decorrência do poder extroverso, ela é a possibilidade de impor ao administrado a obrigação de maneira unilateral. Terceiro atributo de maneira bem prática, é o atributo da exigibilidade. Atributo da exigibilidade é um meio de coação indireto. É você obrigar a pessoa a realizar aquela obrigação imposta a ela através de uma multa, por exemplo. Eu exijo que ele cumpra, exigibilidade, e aí eu vou coagi-lo a cumprir aquela obrigação que ele descumpriu, utilizando-se da multa. Eu não desfaço aquele ato ilegal. Eu aplico a multa como forma de coagir a pessoa a cumprir aquilo que foi determinado por um ato da administração pública. Então, a exigibilidade, que também não é um atributo de todos os atos administrativos, é você exigir, coagir o administrado a cumprir com a sua obrigação através de um meio que não o desfazimento do ato ilegal. Exemplo, multa. O quarto atributo é a autoexecutoriedade, e aqui já é um meio direto de coação para que o administrado cumpra com as suas obrigações estabelecidas nos atos administrativos. Então, autoexecutoriedade é a possibilidade da administração pública, ela própria, sem precisar do judiciário, desfazer um ato ilegal do administrado. Para isso, há que ter previsão legal ou que seja uma situação de emergência. Autoexecuto, a administração pública, ela própria vai lá e desfaz a situação de ilegitimidade, de ilegalidade. E o último atributo dos atos administrativos, que vale para todos os atos da administração pública também, é a tipicidade. A tipicidade baseada no princípio da finalidade é dizer o seguinte: não há ato administrativo genérico. Todo ato administrativo ele é específico. Com isso, gente, a gente encerra aqui os atributos dos atos administrativos. Nos próximos encontros a gente vai falar de requisitos de validade, características dos atos administrativos e tudo mais. Bons estudos!